Esse é macaco de auditório, né? Eu estou tentando mostrar para vocês algumas coisas sobre o Rei Supremo, o Deus Supremo. E ontem eu comecei trabalhando a ideia de que Deus é supremo por causa de quê? Por que Deus é supremo? Nosso Pai. Porque Ele é independente. Independente na sua existência, independente nos seus pensamentos, nos seus decretos, na realização dos seus decretos, no seu poder. Ele não precisa de ninguém e de nada, tá? Por isso que ele é Rei Supremo. Ele não consulta ninguém para planejamento das coisas que acontecem na história. Esse é o nosso Deus. E eu vou falar nesta manhã duas coisas. A primeira é que Deus é Rei Supremo, porque Ele é poderoso para criar coisas e para mantê-las. E acompanhem o meu raciocínio nesta manhã. Vocês têm que ter muita coisa para a criançada desenhar, coitados, eles vão precisar de muito tempo para desenhar enquanto eu falo aqui. Deixa o pessoal chegar. Os reis deste mundo não precisam de poder, eles não é que não precisam, eles não possuem poder para criar nada. Eles não possuem poder para trazer as coisas à existência. Eles apenas tomam o poder porque pertencem à família real. Quando eles entram no poder, todas as coisas do reino já existem. Eles não precisam criar nada. E não é que não precisam, eles não podem. Todos os reis deste mundo já nascem dentro do reino, assumem o reino, perdem o reino, nascem e morrem dentro do contexto do reino. Deus é o único que, sendo eterno, trouxe à existência todo o território sobre o qual haveria de reinar. Ele criou o tempo, ele criou o espaço, ele colocou devidamente todas as coisas no seu lugar. Eu vou ler aqui Romanos 4:17. Ouçam, está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Isso com referência a Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica o morto, e presta atenção, e o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Chama à existência as coisas que não existem. Quando Deus chamou Abraão à fé, Abraão já existia. Quando Deus ressuscita os mortos já existiam. Entretanto, a terceira parte do poder criador de Deus escapa à nossa compreensão. Ele chama à existência as coisas que não existem. Por não serem capazes de crer nessa verdade, muitos estudiosos ensinam sobre a eternidade do universo. Como eles não podem explicar a origem de todas as coisas, eles dizem, não, o universo existe desde sempre, desprezando o poder criador de Deus. Eu trabalho na universidade, eu fui diretor de uma faculdade na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Eu lidei com cientistas e eles não conseguem entender estas coisas. Eu vou mostrar daqui a pouco por quê. Ele próprio, Deus, ele próprio criou a esfera sobre o qual haveria de reinar. Então, nós vamos tratar desse poder supremo desse rei. E nunca houve e nem haverá um rei com essa capacidade, porque ele é independente, sem precisar
de nada ele é capaz de fazer com que todas as coisas dependam dele. Deus que é autoexistente, Deus que trouxe todas as coisas do seu reino à existência, porque ele é poderoso. Ele supera todos os reis juntos em poder, porque nada pode existir e nem continuar a existir sem o poder dele. É disso que vamos tratar nesta manhã. Então, primeira verdade que eu quero tratar com vocês. Deus possui, isto aqui é incrível, Deus possui uma palavra criadora, preste atenção, uma palavra criadora poderosa. Pelo poder da sua palavra, Deus trouxe tudo à existência, pela voz do seu poder. Então, um subponto, meu primeiro aqui. A palavra criadora de Deus trouxe à existência coisas imediatamente. Deixa-me ver se vocês conseguem pegar o sentido da palavra imediatamente. Quando eu falo assim, vá, faça isso imediatamente. Imediatamente significa já. Mas não é esse o sentido. Quando eu falo que Deus cria as coisas imediatamente, eu quero dizer que Ele cria sem o uso de meios. Sem o uso de meios. Essa é a ideia da palavra imediato, sem meio, tá? Então, Deus cria sem ter material pré-existente. Deus trouxe à existência a abóboda celeste. A abóboda celeste é aquilo que a gente vê de noite. E quanto mais escuro, quanto mais roça, mais você vê a beleza das estrelas, dá para ver algumas constelações, e em lugares muitíssimo escuros dá para ver a existência de ao menos uma... Como é que vem depois de constelação mesmo? Galáxia. Você sabe que existe mais de 3 bilhões de galáxias. Cada constelação tem um monte de estrelas e cada galáxia tem um monte de constelações. Vocês não são capazes de imaginar a grandeza da abóboda celeste. Quanto mais as pessoas, os cientistas, colocam lentes poderosas para vasculhar o universo, mais ele expande, mais ele aumenta, mais estrelas você descobre. É alguma coisa espantosa. Tudo isso veio à existência por uma palavra. Quer ver? Abram para mim, projeta, se você puder aí, por gentileza, Salmo 33. Salmo 33, vamos ler juntos, versos 6 e 9. Salmo 33, versos 6 e 9. Vamos lá, vamos ler juntos, vamos lá. Os céus... O 9. Veja quantas vezes a ideia de palavra está presente. Olha só, no verso 6. Os céus, por sua palavra, foram feitos. E pelo sopro da sua boca, foi feito o exército deles. No 9. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. 5 expressões diferentes para dizer a mesma verdade de formas diferentes. Vou repetir. Os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro da sua boca foi feito o exército deles, pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo passou a existir. É uma repetição de ideias, a gente chama isso no seminário de hebraísmo, ou seja, é a ideia repetida com palavras diferentes para dizer a mesma coisa.
É extremamente curioso que Deus tivesse dado ordem às coisas que não existiam. Isso aqui foge da minha compreensão. Dado ordens às coisas que ainda não existiam. E estas coisas que não existiam responderam. Escapa a minha compreensão isto. É esse poder criador da palavra de Deus de que vou tratar aqui nesta manhã. E todas as coisas que não existiram responderam presente, sem que existissem. Mas no momento em que as palavras foram ditas, elas vieram à existência. Alguém abra para mim, leia Hebreus 11. Hebreus 11. Esse negócio de universo ser feito pela palavra de Deus é conto da carochinha na cabeça dos cientistas. Eles não acreditam nisto. Ninguém é capaz de dizer nada a respeito da origem do universo. Ninguém. Porque ninguém estava lá, não teve registro nenhum, não teve nada. Você está aí aberto? Leia Hebreus 11, 3. Escuta só, ela vai falar bem alto. Como é que você sabe, filha, que o universo foi formado pela palavra de Deus? Você crê ou não crê no que Deus diz? É matéria de fé. E a grande maioria dos cientistas, e eu trabalho com eles, eles não têm condições quaisquer de entender isto, porque o entendimento dessas verdades que nós estamos falando aqui nesta manhã depende de um dom gracioso de Deus que se chama fé. Todas as coisas mais grandiosas do universo foram trazidas à existência pela palavra criadora do Rei, que estabeleceu o seu reino, que criou o território do seu reino. Os céus são imensuráveis, mesmo pelas lentes mais poderosas que vasculham a abóbada celeste. E quão mais poderoso Hubble se torna, aquele famoso telescópio, e se eles criarem lentes ainda muito mais poderosas, eles não vão conseguir abarcar a grandeza daquilo que foi trazido à existência pela palavra de Deus. E o sopro da boca divina produziu efeitos para a existência de um imenso lugar que ele preencheu com suas obras, e com suas obras ele preencheu todos os lugares do seu domínio. Em nossa finitude não somos sequer capazes de imaginar fazer coisas sem possuir material pré-existente. Você pode criar um monte de coisa, mas você tem que ter material pré-existente para criar. Deus não precisa. Isso quer dizer criar as coisas imediatamente. O que é imediatamente? Sem o uso de meios. Muito bem, sem o uso de meios. Deus disse, haja luz, fiat lux. E houve luz. Quando o Rei Supremo criou no primeiro instante toda a massa física do universo, ela ainda não era habitada, ela ainda era cheia de trevas. Então, pela mesma palavra criadora, Deus trouxe à existência luz, vida. Ele trouxe à existência o que ainda não existia na massa criada, no espaço enorme que havia sido criado. E é imensurável esse espaço que Deus criou. Toda a criação é física, toda a criação é material. Os gases são materiais, o ar é material. Se não é material, você não pode comprimir. Tudo é material e tudo veio à existência por uma ordem divina. Acredite se quiser. Na verdade, eu falaria de uma maneira diferente. Acredite se puder. Porque fé é um dom de Deus. Se você não crê nessas coisas, levanta
os olhos para o céu e fala: Senhor, isso aí é demais para mim. Eu não consigo entender. Peça a Deus a graça de você crer na verdade que a palavra dele diz. Eu disse que Deus criou muita coisa imediatamente. O que é mesmo? Sem o uso de meio. E agora eu digo que Deus criou muitas coisas imediatamente. Quer dizer isto? Com o uso de meios, tá? Essa palavra imediatamente se refere a coisas que Deus faz usando coisas já existentes. Vamos ver alguns exemplos da Escritura que são muito interessantes. Primeiro exemplo. Por sua palavra, imediatamente, Deus fez com que houvesse uma divisão entre a porção seca da terra e a porção aquosa de água da terra. Não havia porção seca na criação original. Ela estava debaixo das águas. Somente água no planeta. Veja o que Deus disse. Disse também Deus, está lá em Gênesis 1:9. Disse também Deus, a palavra de Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E assim se fez. Através da ordem dada ao material já existente, porque existia a terra, a porção dura, seca, debaixo das águas. Sobre a terra, as águas. Deus fala assim: separa, eu quero ver terra seca e eu quero ver água. Mas ele está dando ordem a coisas que já existiam. Era um material pré-existente. E a porção maior que existe no nosso mundo, na nossa terra, é de terra seca ou de água? A água. Tudo isso veio a ser separado pela palavra poderosa de Deus. Segunda coisa, segundo exemplo. Por sua palavra criadora, imediatamente, Deus trouxe à existência as ervas, as árvores frutíferas, através de um material que já existia, a terra. Escuta lá, Gênesis 1:11. Alguém pode ler em voz alta? Gênesis 1:11. O texto não diz, Deus não disse: haja relva, haja ervas, Essa é uma criação imediata. Mas ele fez uma criação usando a terra que já existia. Deus deu ordens à terra, ao solo, para do solo saírem as plantas em geral, as árvores frutíferas em particular, para o sustento dos animais e dos seres humanos que haveriam de vir no mundo. Terceira coisa, por sua palavra criadora, Deus fez com que fossem criadas imediatamente todas as outras coisas que já existiam. 24, alguém diz, alguém leia. 1:24. Selvagens, e segundo a sua espécie, e assim aconteceu. A quem Deus deu ordem? A quem Deus deu ordem? A terra. Todos os animais são produzidos de uma terra já existente. Deus não disse haja animais e os animais apareceram. Mas Deus fez com que a terra ou da terra viessem os animais. O salmista entoa uma canção ao Senhor, conclamando toda a criatura a louvar ao Senhor por sua palavra criadora, poderosa, seja a criação imediata ou criação mediata. Escuta o salmista no Salmo 148. Aleluia!
Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as regiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as criaturas luzentes. Então ele está chamando o universo todo a louvar ao Senhor. Veja por quê. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, isto é, de onde vem a chuva. Louvem o nome do Senhor, pois o Senhor mandou e essas coisas foram criadas. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Os reis deste mundo podem dar ordens e as coisas existentes não podem responder às suas ordens. Entretanto, as coisas não são assim com o Rei Supremo. É extremamente curioso que Deus deu ordem às coisas que não existiam. Todas as coisas existiam na mente de Deus, mas elas não podiam responder porque ninguém responde se ainda não existe. No entanto, Ele mandou e as coisas vieram à existência. Isto é maravilhoso aos meus olhos. O salmista costuma dizer assim, é maravilhoso demais para mim que eu não posso compreender. E não dá para compreender, ou você crê, porque entender com a mente coisas que não existirem virem à existência é fora da curva. Escapa a nossa compreensão. Por graça divina, na segunda metade do século II, um cristão famoso chamado Irineu, ele escreveu o seguinte, aspas, enquanto os homens de fato não podem fazer nada do nada, mas somente a partir de uma matéria já existente, todavia Deus neste ponto é preeminentemente superior aos homens, porque Ele chamou a substância da sua criação, quando previamente não tinha nenhuma existência. Sem a graça divina, os cientistas, eles permanecem incrédulos. Eles não podem sequer conceber a ideia de que tudo o que eles pesquisam foi criado. Isso não passa na cabeça deles. Eles ficaram ainda mais incredulamente revoltados se eles soubessem de uma criação poderosa vinda através de uma ordem. Eles não creem no Rei Supremo do Universo porque eles não o conhecem. E, consequentemente, não conhecem o seu poder. Escrevendo na sua segunda carta, Pedro diz o seguinte, 2 Pedro 3,7, escuta lá. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A mesma palavra vai fazer com que tudo isso aqui foi criado pegue fogo. É o tempo da purificação de todas as coisas que acontecerá no último dia. Além disso, os nossos primeiros pais foram feitos de que jeito? Mediatamente ou imediatamente? Adão e Eva. Por que imediatamente? Ele pegou o pó da terra, fez um barzinho lá e ele criou o homem, ele fez um boneco. Isto. Só que esse soprou, ele está sabendo. Soprou e aquele boneco se tornou um ser vivente. Nós fomos criados fisicamente, imediatamente e espiritualmente imediatamente. Deus usou os dois meios de criação, sem material pré-existente e com material pré-existente. Eu estou insistindo nessas coisas porque a gente não costuma ouvir isto, tá? Para que vocês conheçam que Deusão vocês têm, que grande rei vocês possuem.
Agora deixa eu falar mais uma coisa aqui, que ele faz com a palavra dele. Alguém abra para mim, no vídeo, ache João 5. João 5. Veja que a palavra criadora de Deus produz vida. Espantem-se com o que você vai ler comigo agora. João 5, versículos 28 e 29. Vamos lá. João 5, olha só. Atenção. Leiam comigo. Não fiquem... O João tá de brincadeira. Ele falou assim, não fiquem... Como é que é? Não fiquem... Como não ficar maravilhado diante disso? Olha só. Os céus que... Não, desculpe. Outra vez. Filho, põe o primeiro verso outra vez. Não fiquem maravilhados com isto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos, mortos, todos os mortos ouvirão a voz dele e sairão. Outro verso, 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Você já tinha pensado isso no poder da palavra de Deus? Imaginem no dia final, no dia que em Cristo chegar, a primeira ação dele vai ser trazer à existência, ou melhor, trazer à vida os que estão mortos. E é uma coisa extremamente curiosa, é uma palavra que ele vai proferir, não será ouvida com estes ouvidos, mas todo mundo que estiver sepultado, todo mundo que foi queimado, todo mundo que foi estraçalhado, todo mundo que foi cremado, todos eles ouvirão a voz de Jesus e viverão. Quer tenham sido crentes, quer não tenham sido crentes. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da destruição continuada. Então, meus irmãos, é uma palavra que produz vida. Você pode chegar para as pessoas da sua família que morrem, os caixão deles às vezes ficam aqui na frente, e você fala, pai ou mãe, você chora, você não pode fazer nada para o morto ouvir você. Mas o Senhor Jesus, presta atenção, Ele vai fazer com que mortos de todas as gerações, de todas as épocas, de todos os lugares do mundo, que estão sepultados, seja na terra, no mar, seja qual for o lugar, eles ouvirão a voz de Jesus Cristo. Este é o poder da palavra criadora de trazer à existência as coisas que não existem, a palavra criadora de trazer à existência, ou melhor, de produzir coisas com as coisas que já existem, e a palavra criadora de vida. Fazer mortos viver é coisa de Deus. Deixa-me pular para outro ponto. O primeiro ponto foi, Deus é o Rei Supremo, porque Ele tem poder para trazer à existência as coisas que não existem e as outras coisas que nós vimos, tanto imediata quanto imediatamente. Deus tem o poder de trazer vida aos que estão mortos. E numa segunda verdade grande aqui, Deus possui uma palavra sustentadora poderosa. E preste atenção nisso, que é muito legal. Deus não somente traz à existência todo o território do seu reino, mas ele é poderoso suficientemente para manter em equilíbrio tudo o que Ele faz. Todas as coisas criadas são obviamente finitas, não tem nenhuma criação infinita. O universo não é infinito, o universo é finito porque é criação. E todas as coisas finitas, eu disse rapidamente isto ontem, têm a tendência de irem perdendo as suas energias, caminhando para a deterioração. Tudo se deteriora. Se este lugar de culto aqui
ficar fechada por anos, sem ninguém mexer nele, as coisas começam a ficar deterioradas. Deteriora quando você sai de casa, fica 2, 3 semanas, você volta cheio de sujeira, está cheio de coisas, você precisa ajeitar tudo. Tudo tem a tendência de deteriorar-se. E a deterioração não tem nada a ver com pecado. A deterioração tem a ver com a finitude. Toda coisa finita tem a tendência de deteriorar-se. Entretanto, o Rei Supremo tem poder para fazer com que todas as coisas sejam mantidas e elas não venham a se extinguir com o passar do tempo. Tanto o Pai como o seu Filho encarnado podem ser considerados como mantenedores e sustentadores do reino. Hebreus 1:3, acha em alguém. A palavra deles é poderosa. Olha lá, veja Hebreus 1:3, alguém lê em voz bem alta. Hebreus 1:3. Coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Como é que Deus sustenta todas as coisas do universo? Pela palavra do seu poder. A mesma palavra que trouxe à existência tudo que não existia, sustenta as coisas que vieram à existência. Sustenta o universo. E o autor de Hebreus descreve o Filho não somente como uma pessoa que esteve ativa na criação de todas as coisas, porque João diz que sem ele, sem o Verbo encarnado, né, sem o Verbo, o Filho, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas também afirma que durante o transcurso do tempo ele sustenta a criação e o decreto divino que inclui a criação e a manutenção das coisas que foram criadas. Então a sustentação que Jesus opera é uma sustentação continuada. Vocês que leem um pouco em escola, em faculdade, vão entender o que eu vou dizer aqui. O autor de Hebreus não está sugerindo aquela imagem que conhecemos, onde um personagem heróico chamado Atlas, ele com suas mãos segura o nosso planeta. Vocês já viram isto, né? O Atlas segurando o planeta com suas mãos. Longe disto. O autor de Hebreus está dizendo que Jesus Cristo dá suporte a todas as coisas criadas infindavelmente. Ele sustenta enquanto o mundo ainda está amaldiçoado por Deus. E ele vai sustentar o universo quando este universo for restaurado por Deus. A restauração não elimina a capacidade de todo o universo se deteriorar. Lembra que eu disse? A deterioração vem por causa do quê? Da finitude, da criaturabilidade. Essa é uma palavrinha nova. Pelo fato do universo ser criação, ele tem a tendência de perder as energias. Por exemplo, o Sol, ele tem energias, ele queima, ele tem elementos comburentes de combustão. E ele vai queimando, e faz séculos e séculos e séculos e séculos que ele queima todo dia. Para não acabar a energia do Sol, tem que ter alguém que, com seu poder de palavra, manter as energias do Sol e renovando as energias do Sol, assim como nos trilhões de estrelas que existem piscando no universo. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Há uma força ativa que vem sendo exercida no universo, que ativamente dá suporte aos átomos do mundo material, momento após momento, dia após dia, século após século.
Se Deus, o Pai, ou Deus, o Filho, não sustentar as coisas pela palavra do seu poder, o que aconteceria com o sol? 1 hora. Se apagar, porque os elementos comburentes se vão desaparecendo. Mas não desaparecem, porque o Senhor sustenta com seu poder. E a sustentação que Jesus opera é na totalidade do universo. Enquanto o Atlas sustenta apenas o planeta Terra com suas mãos, Jesus Cristo sustenta a totalidade do universo sem mãos, apenas com o poder da sua palavra. Eu sei que vocês já sabiam tudo isto, eu só queria relembrá-los. Ou alguns de vocês nunca pensaram nessas coisas. Estou tratando da grandeza do Rei do Universo, do Rei dos Reis. Não é possível nada que permaneça para sempre, sem que necessite de uma obra renovadora, mantenedora. E nós, os cristãos, temos uma grande responsabilidade na assimilação desta matéria. O autor de Provérbios, o pregador, disse assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estripes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você não pode deixar Deus de fora nas coisas em que você está envolvido. Porque Deus está envolvido em tudo que cerca você. Em tudo dentro de você. Em tudo fora de você. Ele não pode estar fora. Ainda que você não o queira, Ele está cuidando de todas as coisas. A sustentação que Jesus opera é através da sua palavra poderosa, como eu já mencionei. A palavra grega traduzida como palavra é rema. E se refere a uma voz que é dita por um ser vivo. Esta palavra não é esta que eu estou dizendo aqui, não é a palavra da pregação. Existem duas palavras gregas para falar, uma é lalel, outra é rema. Deus fala através da sua palavra, que é a Escritura, o que está registrado aqui. Mas não é dessa palavra que o texto fala. Rema é a palavra que gera vida, rema é a palavra que mantém a vida. Na verdade, estas palavras minhas não ajudam muito a entender coisas ininteligíveis. No texto que estamos estudando, a rema diz respeito à elocução, atenção, diz respeito à elocução de um som inteligível, de um som, pasmem, inaudível. Você não anda escutando de noite aí, ou na calada da noite, alguém com palavras sustentando todo o universo. São palavras ditas, mas são inaudíveis. Ninguém consegue ouvir. Mas toda a criação é afetada por esse poder dessa palavra. E o universo continua a ser mantido por essa mesma palavra poderosa. Lembra? Pela fé, ela leu aqui. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E pela mesma fé, nós entendemos que o universo é mantido por ela. E a palavra do seu poder. A palavra grega traduzida como poder aqui é dinamis. De onde vem dinamite, de onde vem alguma coisa poderosa, alguma coisa que explode, alguma coisa que se faz soar, não é? No entanto, os homens falham em ver
o poder que está por detrás de tudo, porque eles não creem em Deus. Há muitos cristãos por aí, entre eles evangélicos, que têm uma ideia de um Deus desse tamanho, de um Deus criado à imagem deles. E não conhecem quase nada a respeito desse Deus. Homens e mulheres de mentes mais brilhantes da ciência, lidando com a grandeza da natureza, são aqueles que não conseguem perceber. Médicos que lidam com a complexidade do organismo humano, nas mais variadas especializações, eles trabalham com tudo, todos os órgãos nossos, e eles estão entre os mais incrédulos deste mundo. A grande maioria dos médicos, tem médico aqui? Tem, né? Quantos há? 1, 2, quem mais? Minha filha é médica, a filha daquela mulher ali, é médica. Ela fala, papai, a incredulidade dos médicos é espantosa. Ela é uma neurologista. E ela diz assim, os médicos em geral pensam que são Deus. E os neurologistas têm certeza. Eles lidam com a beleza, com a harmonia do corpo humano. Eles não conseguem descobrir quem está por detrás da beleza, da harmonia dos seres humanos. É verdade ou não é? Não precisa responder. Não é porque você recebeu o dom gracioso da fé. Senão você estaria entre os incrédulos que compõem a maioria dos da sua classe. Vá em outras áreas. Mergulhe em outras áreas da ciência. A incredulidade é a mesma. É curioso que você precisa pensar na grandeza do universo para você tentar vislumbrar as luzes existentes na abóboda celeste. Na verdade, as luzes são inumeráveis. Todavia, nenhuma dessas luzes, dessas estrelas, sai da sua órbita, e todas elas giram harmoniosamente dentro da esfera designada por suas órbitas, previamente traçadas pelo Criador. E é exatamente o que o profeta Isaías disse. Escuta lá, Isaías 40, 26. Levantai os vossos olhos ao alto e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma estrela vem a faltar. Todas respondem, presente. Ele não somente criou, ele não somente sustenta, mas ele as conhece todas. Ele deu nome a todas elas, e nenhuma delas vem a faltar quando ele a chama. Toda a energia atômica dos bilhões ou trilhões de estrelas é controlada pela ação poderosa da palavra sustentadora de Jesus Cristo. Vamos pensar a respeito dos astros que estão mais próximos de nós. O nosso planeta gira a cada 24 horas ao redor de si mesmo, do seu próprio eixo. A cada 28 dias a Lua gira ao redor da Terra. A cada 365 dias e 6 horas a Terra gira em torno do Sol. Isso para falar nos bilhões ou trilhões de astros que andam formosamente em suas órbitas, sem nenhum deles fugir da órbita. Pensa nisto. Pensa no tamanho do universo e para você pensar no tamanho, na força, no poder do Criador do universo. Os cientistas não creem que nada da criação escapa da obra mantenedora.
que não conhece ao acaso, que não acontece ao acaso, mas é produto da ordem preservadora levada a efeito por Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo diz em Colossenses 1, 15 a 17, que tudo que Cristo criou continua a existir e sempre existirá, porque as coisas físicas, por sua finitude, sempre exigirão manutenção. E quando Deus que fala que todas as coisas subsistem em Cristo Jesus, Ele está falando da sua obra preservadora. Jesus também evita que o universo entre em colapso. Não há nada na criação que não tenha necessidade de ser sustentado. Portanto, ninguém melhor do que Jesus para manter aquilo que Ele próprio criou com o poder da sua palavra, imediatamente e imediatamente. Deus não sai à procura de ferramentas ou de materiais para consertar as coisas que estão sendo estragadas, que estão sendo deterioradas. Apenas com o poder da sua palavra, Ele traz tudo à existência harmoniosa, repõe tudo o que falta, elimina os efeitos dos desgastes. Esse é o meu Deus, este é o seu Deus, que eu queria que você conhecesse um pouquinho mais. Esse é um cadinho assim, desse tamanho, das muitas coisas que Deus é. Deus se serve apenas da sua palavra criadora e de sua palavra sustentadora. Isso é maravilhoso. Reverendo, vamos para o intervalo? Eu queria que você cresce nesse Deus. Que você tivesse amor por esse Deus, admiração por esse Deus, respeito por esse Deus, fé nesse Deus, que traz à existência todas as coisas pela sua palavra e pela sua mesma palavra